Fala galera, beleza? Professor Rafael Torres aqui com mais um vídeo, dando início à nossa série sobre análise combinatória. Vamos começar hoje pelo conceito de fatorial. A voz está um pouquinho diferente, porque a garganta está ainda inflamada um pouco, mas vamos iniciar aqui o nosso processo falando sobre fatorial, que é algo que é muito importante e que você vai precisar mais à frente. Beleza? Então, o que é o fatorial de um número? Quando você fala o fatorial de um número, o que representa esse fatorial? Primeira coisa que você tem que ter em mente é que o símbolo de fatorial ele é uma exclamação. Então, quando você encontra assim, o número com uma exclamação, isso é o conceito de fatorial. Aqui, por exemplo, 5 fatorial, 6 fatorial. E o que é esse fatorial? Como é que eu calculo isso, professor? Bom, vamos lá. Primeiro que ele é o produto, ou seja, é a multiplicação de todos os números inteiros não negativos de n até 1. Como assim? Vamos lá. Primeiro, quando você vai fazer o fatorial, o que você tem que ter em mente? Que só tem fatorial de números inteiros. Então, você não vai encontrar fatorial, por exemplo, de número de número fracionário ou de número decimal. Beleza? Segundo, esses números têm que ser não negativos. O que significa dizer isso? Que ele só pode ser ou zero ou positivo. Então, você vai ter o fatorial de zero e vai ter o fatorial de todos os números inteiros positivos. Então, a gente só vai calcular fatorial de números inteiros não negativos, ou seja, do zero e todos os positivos. E como é que você calcula isso? É o produto, ou seja, a multiplicação de todos os números dele até chegar no 1. Vamos para a prática aqui para ficar mais fácil. Por exemplo, 5 fatorial. Eu vou fazer a multiplicação de todos os números inteiros do 5 até chegar no 1. Então, o que eu já penso? Se é do 5 até chegar no 1, isso é em ordem decrescente. Ou seja, são todos os antecessores do 5. Então, quem seria? Seria o 5, o antecessor dele, o 4, o antecessor de 4, 3, o antecessor de 3, 2, o antecessor de 2, 1. Veja que são todos os números inteiros, não negativos, dele, ou seja, do n aqui, que seria o 5, até chegar no 1. No 5, 4, 3, 2 e 1. Isso é o fatorial, certo? E aí, quanto é que dá esse fatorial? Simples, né? 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2 dá 120. Vale uma observação aqui, que é a seguinte. Esse n, ele é maior ou igual a 2, certo? Aí você vai dizer, professor, mas não tem fatorial, então, do 0 e do 1? Tem. Eu vou falar já já como é que ele é feito, certo? Ok. Agora, preste atenção aqui, 6 fatorial. Veja que 6 fatorial, eu poderia tranquilamente escrever como 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, não é? Só que se você parar para prestar atenção, toda essa parte aqui, essa parte aqui, ela já foi calculada aqui em cima. Isso aqui é 5 fatorial, não é? 5, 4, 3, 2 e 1. Então, quando eu tenho 5 fatorial e eu quero 6 fatorial, eu não preciso fazer tudo isso aqui. O que eu digo? Que o 6 fatorial é 6 vezes 120. Sendo que esse 120 é 5 fatorial. Então, ao invés de escrever isso, eu posso simplesmente escrever isso aqui. Isso é 6 vezes 5 fatorial. Porque eu sei que a partir daqui, eu tenho 5, 4, 3, 2 e 1. Que junto com esse 6 vai formar o 6 fatorial. Essa simplificação aqui, ela é muito importante e ela ajuda a gente a fazer alguns cálculos que a gente vai fazer já já. De novo, professor, então se eu tivesse 4 fatorial, eu não faria 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Eu faria 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Sempre lembrar de colocar o fatorial aqui, porque eu sei que daqui para frente eu tenho a mesma coisa, ou seja, 4, 3, 2 e 1. Nesse caso aqui, 5, 4, 3, 2 e 1. Beleza? Então, isso é uma forma de simplificar o 6 fatorial, já que eu já sei quanto é 5 fatorial. Então, quanto é 5 fatorial? Não é 120? Então, vai ser 120 vezes 6. 120 vezes 6 dá 720. Beleza? Então, de modo geral, eu vou até escrever aqui embaixo, de modo geral, o que a gente tem? Quando você tem o fatorial de um número, ou seja, n fatorial, como é que você calcula esse fatorial?
Você começa do número n e vai multiplicando pelos seus antecessores. Então, quem é o próximo? É ele menos 1. Por exemplo, 5 fatorial. Quem é o próximo? É 5 menos 1. Então, no caso, n menos 1. Quem é o próximo? Você pode observar de duas formas. Por exemplo, quem é o próximo aqui? 4. Que é n, é esse aqui, menos 1. Quem é o próximo? É 3. Que você pode fazer assim. Ou é esse anterior menos 1, ou é o primeiro menos 2. Dá no mesmo. Então, por exemplo, aqui seria n menos 1, menos 1. Vou tirar mais 1. Então, em relação ao primeiro, eu estou tirando 2. Isso aqui seria n menos 2. Quem é o próximo? n menos 3. E assim sucessivamente, até chegar aonde? No 1. Então, de modo geral, o fatorial de um número é dado por isso aqui. É o número vezes o seu antecessor, vezes o outro antecessor, vezes o outro, até chegar no 1. Tranquilo? Agora, uma observação que você precisa ter muita atenção. Então, se liga aqui, ó. Professor, mas você falou que era números inteiros não negativos. E falou aqui que era n maior ou igual a 2. Então, não tem fatorial de 0 e de 1? Tem. Tá? Então, preste muita atenção. Quando você tiver 1 fatorial, esse é até fácil você deduzir. 1 fatorial é 1. Porque se é o produto de todos os números até chegar no 1, mas o 1 já é ele mesmo, então o fatorial é 1. Quando você tem 0 fatorial, não é 0. 0 fatorial também vale 1. Esse caso aqui, caberia um vídeo para a gente fazer uma demonstração. Eu vou fazer um vídeo com uma demonstração disso aqui e trago para vocês verem. Beleza? Mas cabe uma demonstraçãozinha porquê dessa definição. Certo? Então, vamos fazer aqui, utilizando esse conceito de fatorial, vamos fazer aqui alguns cálculos. Ó, por exemplo, 8 fatorial dividido por 5 fatorial. Eu posso fazer de que forma? Calcular todo 8 fatorial, calcular todo 5 fatorial e dividir. Só que olha o trabalho que eu vou ter. Pelo que eu acabei de falar para você, o que você pode fazer? Sempre você pode pegar um número maior e desenvolver até chegar no número menor. Observe, por exemplo, o exemplo que eu dei do 6 fatorial e do 5 fatorial. Como é que a gente escreveu 6 fatorial? Foi 6 vezes 5 fatorial. Então, por exemplo, esse 8 eu posso escrever como 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 e coloco o fatorial. Não posso esquecer de colocar o fatorial. O que eu estou querendo dizer? Que a partir daqui, eu vou ter 5, 4, 3, 2 e 1, que junto com esses 3 vai formar o 8 fatorial. Só que esse 5, 4, 3, 2 e 1 que vai aparecer aqui em cima é o mesmo 5, 4, 3, 2 e 1 que apareceria aqui embaixo, se eu fosse resolver. Então, eu simplificaria o 5 com o 5, o 4 com o 4, o 3 com o 3, o 2 com o 2 e o 1 com o 1. Então, não tem necessidade de escrever tudo isso e escrever tudo isso, se depois eu vou simplificar. Então, eu paro aqui, coloco o fatorial para dizer que ele continuaria, mas não vou continuar, e deixo esse 5 fatorial, porque agora o que eu faço? Simplifico o 5 com o 5, e multiplico só o que sobrou. 8 vezes 7 dá 56, 56 vezes 6 dá 336. Beleza? Vamos fazer mais um aqui. Professor, mas e aqui que, por exemplo, eu tenho 2 números embaixo? Imagina, por exemplo, se você não tivesse o 3 aqui. Como é que você faria? Pegaria o 9, que é maior, e ia desenvolver até chegar no 6. Não é assim que você ia fazer? Então, você vai fazer isso aqui, ó. Você faria assim. 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6 fatorial. Que você vai cortar com esse 6 fatorial. Aí você vai dizer, professor, mas eu tenho 2 números aqui embaixo. Então, você sempre vai escolher um dos 2 para você desenvolver. Escolha sempre o maior deles aqui, que no caso é o 6. Por que eu vou escolher o maior? Porque se eu escolho o 3, eu vou ter que desenvolver muito mais números até chegar no 3. Se eu escolho o 6, eu desenvolvo menos. Aí você vai dizer, certo, e esse outro número eu faço o quê? Resolvo? Resolve. Só que antes de resolver, eu gosto sempre que você deixe montado. Como assim? Como é que seria o 3 fatorial? Seria 3 vezes 2 vezes 1. E repito o 6 fatorial. Por que eu vou repetir o 6 fatorial? Porque pela questão de cima, a gente já ficou entendido que eu vou simplificar o 6 com o 6. E por que você não botou logo o 6, professor? Porque eu gosto de deixar assim, porque quando às vezes é um número maior, evita que você multiplique. Se eu colocasse 6 aqui, a tendência é que você ia resolver isso aqui e dividir por 6. Do jeito que eu montei aqui, olha como fica mais fácil. Você vai simplificar o 9 com o 3. 9 dividido por 3 dá 3.
E você vai simplificar o 8 com o 2. 8 dividido por 2, 4. Então, você vai ficar com um cálculo menor para você fazer. Ao invés de você multiplicar tudo isso e dividir por 6, você agora só vai fazer 3 vezes 4 vezes 7. 3 vezes 4 é 12. 12 vezes 7 dá 84. Beleza? Professor, e esse aqui que tem algébrico, como é que eu faço? O princípio é o mesmo. O que você vai fazer? Você sempre vai desenvolver o maior até chegar no menor. Primeira coisa, como é que você identifica o maior? Aqui, ó, o maior é esse. Como é que eu sei disso? Porque eu tenho um número somado 1 e tenho esse mesmo número tirando 1. Imagina que esse número é 4. Se você tem 4 e soma 1 e tem 4 e tira 1, qual que fica maior? Esse, né? Porque você tem um número e está acrescentando 1. Esse aqui você tem o mesmo número e você está tirando 1. Então, o que eu vou fazer? Desenvolvo o maior até chegar no menor. É como se fosse aqui, ó, 8 e 5. Então, vou desenvolver esse até chegar nesse. Lembrando, quem é o primeiro número do seu desenvolvimento? É o próprio número. 8 fatorial é 8, 9 é 9, né? Então, esse número é o primeiro. Então, vai ser ó, n mais 1. Vai ser o primeiro. Quem é o próximo? Não é o primeiro menos 1? Por exemplo, 8. Quem é o próximo? 7, ou seja, é 8 menos 1. Então, se você tem n mais 1 e você vai tirar 1, vai sobrar só quem? Vai sobrar só o n. Então, quem é o próximo? N. Quem é o próximo? O próximo é ele menos 1, ou seja, 8 é o primeiro. Quem é o segundo? 7, ou seja, é 8 menos 1. Quem é o terceiro? É 6, ou seja, é 7 menos 1. Ou, se você preferir, é 8 menos 2, tanto faz. É o anterior menos 1, é sempre os antecessores, né? Então, quem é depois disso? Eu tiro mais 1, ou seja, é n, que é o número anterior, né? Então, vai ser n, tira 1. Observe que n menos 1 já apareceu aqui, ó. E lembrando que isso aqui é fatorial, então eu continuaria. Quem é o próximo? n menos 2. Quem é o próximo? n menos 3. Só que eu vou parar aqui. E se eu vou parar, coloco fatorial, porque eu sei que isso aqui continua. E agora eu tenho aqui, ó, n menos 1 fatorial. Certo? Imagina que é como se fosse aqui, ó, 8 fatorial e 6 fatorial. Então, seria 8, 7, 6 fatorial. 6 fatorial. Cortou, cortou. Certo? Então, aqui, ó, cortou, cortou. O que sobrou aqui? Sobrou n mais 1 vezes n. Geralmente, quando é pequenininho assim, a gente desenvolve. Então, você vai fazer propriedade distributiva, né? Ó, n vezes n, n vezes 1. Tá? Então, pode sim, tranquilo, você pode deixar a resposta até assim, n mais 1 vezes n, ou pode desenvolver aqui, ó, n vezes n, fica n ao quadrado, mais n vezes 1, que é n. Tranquilo? Então, essa é a nossa resposta. Então, qualquer dúvida que você tiver, deixa aí nos comentários que eu vou tirar a sua dúvida e vou esclarecer. Esse é o primeiro vídeo da série de análise combinatória e virão mais vídeos sobre ela. Beleza? Até mais, até o próximo vídeo.